resultado desse laser com você? Você tem de 10, 9 dão certo, uma dá errado? Eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Quando você fala assim, resultados, a gente começa a pensar em evidência científica e mostrar números. Eu vou dizer da minha experiência pessoal. Se possível, depois, contar uma historinha de como isso tudo aconteceu. Porque eu venho de um lugar onde a coisa é muito crítica, criteriosa, a evidência científica sempre acima de tudo e prevalece, onde nada que seja feito que não consta dos manuais a gente deva fazer, né? O que na minha experiência com o laser, isso foi uma coisa muito interessante. Eu sempre fui dessa vertente e fui apresentado o laser em 2014. E eu era extremamente cético com o laser. Até por ser ginecologista e cirurgião e não entender nada sobre essa tecnologia. De que forma essa luz poderia entrar na minha vida clínica de ginecologista dentro de um consultório, né? Se ouvia muito falar do laser de uma maneira muito estética. Use o laser para rejuvenescimento. Eu queria entender o quanto isso. E eu posso dizer que eu fui premiado. O laser fotona tinha acabado de chegar ao Brasil, na América Latina, e já existia em 2014, já 2012, 13, São Paulo já foi o primeiro local com os primeiros aparelhos. É interessante, os países Argentina e Venezuela, na época, Venezuela, eram os países que mais laser tinham. Era um laser por quarteirão, né? Alta tecnologia. Eram muito ricos na época. São países que têm uma cultura de estética muito... E eu fui, quando eu digo que eu fui premiado, um dos diretores do Fotona América Latina tinha me visitado na clínica. No Rio de Janeiro, por ser uma clínica que tinha um tamanho onde pudesse ter o laser, porque ali a gente tinha a ginecologia como... algumas outras tecnologias a gente já utilizava, então ele me visitou, me colocou aquilo como uma possibilidade de aquisição do laser e eu, obviamente, como um simples ginecologista, né, rebati aquela possibilidade. Mas eu fui no IUGA, que foi um congresso em Dublin, muito viajado né? Na Europa. Nossa. E eu me deparei com uma situação extremamente interessante. Dos 300 estandes que tinha lá, os 5 maiores eram de alta tecnologia de laser. Tá? Não estou falando de cirurgia minimamente invasiva, porque também tinha a indústria da laparoscopia. Mas tinham 4 ou 5 estandes de laser. E o Fotona era um dos maiores. E eu comecei a ver que na Europa, né, circulando pelo Congresso, isso já era uma coisa... normal. Desmistificada, né? E que o laser estava sendo muito utilizado. Quer dizer, eu estava num outro mundo. E quando eu cheguei no Rio, esse diretor da América Latina do Fotona me visitou e falou: o que o senhor achou? Eu falei: eu estou muito impressionado. Vai ficar 6 meses com esse laser, vai ver como que ele funciona, vai ter um curso, né? Inclusive, eu tive o curso com a pessoa que bolou todos os protocolos iniciais do Fotona, que era uma ginecologista, Cláudia Pindal, tá? Ela fez o curso, ela esteve na clínica ensinando a utilizar, desmistificando a utilização de um aparelho sofisticado, extremamente caro. E foi aí que apareceu a necessidade de eu conhecer junto com a experiência ali, mano a mano, né? Então não estava engessado num protocolo ou num estudo prévio. Eu comecei a experimentar. E eu posso dizer que de 2014 até hoje, são 6, 7, 8 anos, os resultados são inegáveis.
os resultados são muito bons. Fazendo com uma boa técnica, é extremamente reprodutivo, né? Então, a gente ensina de uma forma muito fácil a utilização do laser, mas você tem que entender para poder colher esse resultado clínico e entender e poder discutir com o paciente se aquilo melhorou ou não. Só para encurtar, como é que eu te digo que funciona? Porque os pacientes voltam. Então, meus prontuários estão assim, a paciente volta assim, doutor... Porque muitas vezes você faz o laser, ela não percebe tanta diferença, ou melhorou, mas achou que não foi muito. Mas ela volta um ano depois e falou, eu quero aquela sessão, porque naquele período que eu fiz, eu fiquei muito melhor. Bem. Não, então, por isso ela volta. Eu tenho pacientes, que a gente avisa que o resultado do laser, ele, assim, a gente até vê uma resposta imediata, mas não é o que a gente espera, né? A gente espera que a formação de colágeno leva de 21 a 28 dias para acontecer. Então, a gente sempre fala para o paciente que ela vai ver o resultado a partir da segunda sessão, não na primeira. Mesmo assim, a gente tem pacientes que chegam depois da primeira sessão e, assim... Referem melhora. Referem uma melhora, ficam felizes. Né? Eu tive uma paciente, isso é super legal, eu tive uma paciente, 54 anos, a paciente falou para mim que ela não tinha relação sexual há 2 anos com o marido. Ela não conseguia ter penetração porque ela sentia muita dor. E depois da primeira sessão, ela falou para mim, você não vai acreditar, depois da primeira sessão eu consegui ter uma penetração. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, você ter esse retorno. E essa paciente, ela não fez só 3 sessões, ela quis fazer mais. Né? Então, ela já fez 5 sessões de laser. Porque ela fica maravilhosa, ela gosta de fazer. Esses são os resultados, né? Então, esse é o resultado. Eu acho que vale muito mais do que qualquer outra coisa. Sua experiência, eu acho que vale mais do que qualquer coisa, né? Na realidade. Eu acho que nesse caso, a gente, né, ouvir a paciente ter esse retorno é incrível. É muito bom. Agora, uma coisa que é interessante pra gente. Qual é a gente quem? A gente que não sabe mexer com laser e tá começando agora. Então a galera nova. A galera nova que olha e fala assim... é porque médicos ginecologistas. Eu conheço muita gente que olha e fala assim, eu sei as indicações, mas... Eu falo assim, então vai, faz. Eu tô só instigando você. Mas assim, eu chego pra colegas minhas e falo assim, então faz... Vê, acompanha pra ver, porque assim, se você sabe a teoria, sabe as indicações, sabe isso tudo que você tá falando, né, de saber conversar, uma relação médico-paciente, saber alinhar a expectativa, acompanha um tempo, um médico que você goste, me liga, vai lá na clínica, acompanha e começa a fazer nas suas pacientes, entendeu? Aí fala, não vou fazer. Parece entendeu? uma coisa tão difícil, né? Uma coisa... Eu acho que isso tem muito a ver com o custo, né? Eu quero saber isso. O ginecologista, o obstetra, é o médico pobrinho, né? Eu já ouvi de uma médica falando, eu fiz o curso de laser, eu sei fazer, mas assim, eu acho que meus pacientes não vão conseguir pagar o valor do laser, entendeu? Acho que a gente mesmo tem dificuldade de valorizar a tecnologia, o trabalho, o custo, né? O estudo. O dermatologista não tem problema com isso, não. Ele chega e cobra, né? Quanto custa um botox, quanto custa um preenchimento, quanto custa 3 sessões de laser no rosto, vai lá e né? faz. E as pessoas fazem. A gente tem essa dificuldade. E tem que vencer essa barreira, né? Porque a gente está oferecendo um tratamento que é de melhora ponta, a qualidade de vida. Exatamente. E as pacientes querem isso. Então, a gente tem que vencer essa barreira e saber colocar... Sabe quanto custa, qual é o valor daquele tratamento e saber que aquilo, se a paciente vai valorizar, né, vai poder fazer. É um aparelho caro, né? Obviamente, muitas clínicas ginecológicas, muitos consultórios de ginecologistas não vão poder ter o aparelho em si. Mas né? se elas Mas hoje, o sistema hoje, ele está mais difundido e por isso você tem a possibilidade das locações, né? Então, você pode fazer uma agenda para pacientes de laser e ter o laser alugado para aquela determinada agenda. Então, seja um Erbio ou um CO2, né, com custos diferenciados, não importa, você consegue montar uma agenda.
O que eu vejo é a dificuldade em você montar esse plano, esse planejamento de negócio. Isso é um procedimento muito novo, né? Então, é muito fácil. Você pega um jovem médico que entrou no mercado, ele sabe marcar um procedimento, uma colocação de DIU no seu consultório, né? Mas ele não consegue, ele fica travado quando você vai falar do laser. Poxa, o laser é muito caro, eu vou ter que alugar, eu vou ter que ter várias pacientes. Quer dizer, isso, ele ainda é o uma... custo também do equipamento, porque você calcula, vamos dizer, sei lá, eu tenho que ter 3 pacientes para cobrir. Né? E aí a paciente desmarca e você fica com o aparelho ali. Isso acontece realmente, Óbvio. mas como tudo na vida, é um investimento, né? Que você tem faz. que começar. Hoje, a facilidade da alocação, né? Você não precisa fazer aquisição. Os dermatologistas se utilizam muito dos grupos de dermatologistas, né? Eles se fundem, ou são 3 dermatologistas, compram um aparelho, né? E que o aparelho de laser para o dermatologista, ele promove 29 tipos de procedimentos diferentes. Para o ginecologista, a gente tem 3 ou 4, né? A gente tem ali a atrofia genital, alguns casos de incontinência bem específicos. A gente pode fazer o que hoje está muito na moda, se falando muito, e eu estou vendo os ginecologistas se preocupando com clareamento íntimo, né? Quer dizer, hoje há uma descoberta, mas aí é uma desmistificação, todo aspecto daquela coisa da cirurgia íntima, né? Então, a mulher está se olhando mais, está se expondo mais, os tabus estão caindo e a sociedade está exigindo uma nova necessidade médica, que é o médico mais, né? Assim, a gente hoje tem o quê? 30, 40 anos pós-menopausa, as mulheres hoje com 60 anos são jovens. E a gente está se cuidando tanto com o dermatologista do rosto, do corpo, tudo, e a parte íntima a gente às vezes deixa pra lá. Só que a gente quer se cuidar num todo, né, na realidade. Então, acho que é importante. Eu acho que tem toda essa mudança de comportamento.